Fala Fogão, a venda bizarra do PV ao Internacional continua rendendo nessa quinta-feira, principalmente à medida que a gente vai tendo mais informações sobre como se deu a decisão internamente no Botafogo. Fica cada vez mais evidente que existem atritos internos entre o CEO Jorge Braga e o departamento de futebol, entre você pesar o lado financeiro, a necessidade de fazer caixa que o Botafogo possui, e o lado esportivo, com a perda de um jogador aí titular absoluto da lateral esquerda. Além disso, a gente ainda vai ter que lidar com a questão das penhoras, já que fora do ato trabalhista, o Botafogo é alvo fácil para que a justiça possa penhorar os valores que a gente tem a receber. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é essencial para a gente poder alcançar a marca dos 7 mil inscritos, e o botão de se inscrever está logo aqui abaixo do vídeo. Então se você ainda não é inscrito no Fala Fogão e gosta do trabalho que eu faço por aqui, se inscreve por gentileza, clica aqui embaixo no botão, depois no sininho ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Além disso, eu quero aproveitar esse começo de vídeo para te fazer 2 convites. O primeiro deles é para você seguir o Fala Fogão lá no Twitter. O usuário é @falafogão1, numeral 1. Assim você vai ter acesso a outras informações e opiniões que eu compartilho por lá. E o segundo convite é para você poder conhecer a opção do Seja Membro, que está logo aqui abaixo do vídeo também. Por R$ 7,99 por mês, você pode ter os seus comentários que você deixa aqui no canal aparecendo aqui em vídeo, conforme fez o Raimundo Júnior, que escreveu esse comentário no vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, externando a sua preocupação em relação a essas vendas que o Botafogo está fazendo, poderem enfraquecer o elenco e levar o glorioso à Série C do Campeonato Brasileiro. Eu entendo a preocupação do torcedor, o Botafogo está enfraquecendo sim o seu elenco, não tem como a gente falar de maneira diferente em relação a isso, mas ainda assim, apesar dos pesares, acredito que o Botafogo tem condições de brigar por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Se a gente fizer um campeonato minimamente organizado, competitivo, a gente tem essa possibilidade, pelo nível da competição e o elenco que o Botafogo tem, apesar de enfraquecer com a saída do Souza e do PV, outras saídas devem acontecer também, isso obviamente pode impactar, mas ainda assim, com um padrão de jogo, competitividade, a gente vai brigar por uma vaga no G4, é nisso que eu acredito e eu espero que aconteça. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito dessa venda do PV, os desdobramentos na verdade, porque eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a venda, dando a minha opinião também sobre isso. O card está aqui em cima para você poder conferir. E eu também vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição para você poder conferir. Recomendo que confira, porque ficou muito bacana, tá? Dei uma visão geral, não só a minha opinião, mas uma visão geral das falhas que o Botafogo comete e por que isso leva o Botafogo a vender as suas joias da base tão cedo, de forma tão precoce. Mas seguindo em frente, vamos falar agora sobre esses desdobramentos. E a primeira coisa que eu quero falar é justamente essa queda de braço que está acontecendo internamente no clube em relação ao CEO Jorge Braga e o departamento de futebol. E quando eu falo departamento de futebol, eu estou falando especificamente do Eduardo Freeland. Nitidamente, existem atritos entre o Jorge Braga e o Eduardo Freeland. Primeiro porque o Eduardo Freeland, quando foi contratado, teve a promessa de que teria autonomia. Mas com a chegada, com a contratação do Jorge Braga, essa autonomia foi pro buraco. Tudo bem que o Eduardo Freeland não vinha fazendo um bom trabalho em termos de contratações, ninguém vai discutir em relação a isso. O Jorge Braga, inclusive, contratou a Futia, empresa responsável por essa análise de mercado, para poder apontar ao Botafogo jogadores que de repente vale a pena a gente contratar, e o Eduardo Freeland então perdeu essa parte do seu trabalho. Só que agora, em relação a essa questão das negociações, o Eduardo Freeland, junto do Vinícius Assunção e do presidente do Césio Melo, participam desse colegiado, junto do Jorge Braga, para poder chegar a uma conclusão, vai vender, não vai vender. O Jorge Braga aprovou a negociação do PV, mas não foi o único. Isso aqui é um ponto importante a se destacar. Segundo informação do jornalista Sérgio Santana, do Lance, o Vinícius Assunção não participou dessas tratativas finais em relação a essa venda, mas o do Césio Melo, presidente do Botafogo, concordou com o Jorge Braga em relação a essa venda. Até porque, vale lembrar, quem assina no fim das contas, autorizando a transferência, é o presidente do Botafogo, não é o CEO Jorge Braga. O Jorge Braga pode chegar e falar, temos que vender, mas o do Césio Melo chegar e discordar, olha Jorge, tudo bem, você tem sua opinião aí, mas olha, se a gente segurar um pouquinho, já tem a janela internacional, a gente tenta vender para fora do país, vendendo em euro inclusive. Mas o do Césio Melo não foi por esse caminho. O do Césio Melo assinou a transferência, concordou com o senhor Jorge Braga, fazendo com que Jorge Braga ganhasse mais essa queda de braço com o Eduardo Freeland. Então, nitidamente, internamente no Botafogo, tá tendo essa discordância, tá tendo esse embate
entre o CEO Jorge Braga e o diretor de futebol Eduardo Freeland. E no meio do caminho a gente tem o do Césio Melo, que aparenta estar do lado do CEO Jorge Braga, e o Vinícius Assunção, que a gente não sabe muito bem qual seria a opinião dele, já que ele não participou dessa tratativa final em relação à venda do PV. Só que além dessas questões internas, tá, que conturbam o ambiente, a gente ainda tem que se preocupar com a questão das penhoras. O Oswaldo de Oliveira, que já ganhou 800 mil daquele dinheiro que o Botafogo tenha recebido do Ilharão, conseguiu agora na justiça também penhorar 20% do valor que a gente tem a receber pelo PV. Então o Botafogo vende o PV por uma mixaria e não vai receber, logicamente, o valor integral que foi divulgado aí na imprensa. Então a gente tem uma série de fatores que precisam ser pesados e debatidos internamente para que a gente possa tomar as melhores decisões do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista esportivo. O Botafogo não pode sair enfraquecendo o seu elenco achando que ainda assim vai conseguir esse acesso na Série B. Claro que isso pode ter um impacto, é natural que pode ter impacto. Eu acredito no acesso do Botafogo, pelo nível da competição, a gente tendo o mínimo de padrão de jogo, organização, acredito que a gente briga pelo G4 da competição. Mas se a gente começar nessa de vende daqui, vende dali, vai enfraquecendo o elenco, vai desmantelando o elenco ao longo da Série B, a gente corre sim um sério risco do lado financeiro ser parcialmente resolvido, no curto prazo pelo menos, mas depois o lado esportivo ferrar de vez o lado financeiro. Porque se a gente não voltar à Série A, vai ter mais uma vez um ano horroroso em termos de arrecadação, né? Porque ficando na segunda divisão a gente sabe, a arrecadação é muito inferior à que é na Série A, e aí a gente acaba tendo uma decisão de curto prazo que ferra com o médio e longo prazo do Botafogo. A gente precisa resolver essas situações internamente e precisa buscar naturalmente outras alternativas para fazer dinheiro que não seja a gente desmantelar o elenco se desfazendo dos principais ativos em termos de transferências. Foi o caso do PV, que saiu por essa mixaria, foi o caso do empréstimo do Souza, que também saiu por um valor muito baixo, e a gente ainda pode ter as saídas do Canu, do Rafael Navarro e, quem sabe, do Matheus Nascimento. Se essas forem as decisões do Jorge Braga para resolver a vida do Botafogo, a gente só vai tapar buraco no curto prazo. E mesmo assim, tapar buraco de forma mal feita. Porque como a gente está fora do ato trabalhista, a gente corre o risco de ver uma série de penhoras abocanhar esse dinheiro aí, esse pouco dinheiro que o Botafogo tem a receber. Por mais que tenha lá aquela ação do Sindiclubes com o Ministério Público do Trabalho, que garante até 39 milhões e meio de reais uma proteção para pagar salários. Mas passando esse montante, aí vai ser tudo penhorado enquanto o Botafogo não voltar ao ato trabalhista. Enfim, precisamos resolver esses atritos internos. Não faz bem ao Botafogo, a galera tem que se acertar e tem que parar de ficar medindo força, porque nessa altura do campeonato, o único que sai prejudicado nessa história toda é o Botafogo e o seu torcedor. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito desse tema, desses desdobramentos em relação a essa péssima venda do PV? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.